Muito boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá, terminando mais um dia corridíssimo, mas parando aqui para dividir esses 3 casos com vocês, porque eu acho que vai poder ajudar a vocês compreenderem um pouco como funciona essa máquina complexa que é o nosso ser. Antes de mais nada, vocês estão vendo que estou deixando minha barba crescer e eu queria uma votação rápida. Será que eu deixo crescer até aqui? O que vocês acham? Tempo na tela. Bom, caso 1. Vamos lá. Ainda sobre intestino. Então, olha que interessante, gente. Atendi uma paciente com um teste de microbiota que eu vou mostrar agora para vocês, com super crescimento de cândida no intestino, o famoso intestino mofado, que eu sempre brinco aqui. E o que tem a ver a cândida intestinal com hipotireoidismo? Então, olha só, gente, alguns tipos de cândida, algumas micotoxinas de alguns tipos de cândida são muito parecidas, molecularmente, muito parecidas a apresentação delas com o tecido da nossa tireoide. E o que acontece? Você começa a criar, com o aumento da permeabilidade intestinal, você começa a criar um anticorpo ante essas micotoxinas, ante esses pedacinhos, né? Ante esses pedacinhos de cândida, para tentar combater essas micotoxinas, e no final das contas você acaba combatendo também a sua tireoide. Então olha que loucura, o teu organismo, com a finalidade de querer matar aquele fator agressor, isso pode aumentar o seu risco de desenvolver hipotireoidismo. Você vai falar para mim, Pedro, qual que é o tratamento dessa mulher? Primeiro, você está numa guerra, você tem que tirar tudo que o inimigo consome para se proliferar, ou seja, fungo, açúcar, né? Tentar o máximo possível recuperar a permeabilidade desse intestino, essa mucosa intestinal. Alguns suplementos como glutamina, zinco, carnosina, e tirar os alimentos que são mais inflamatórios, como excesso de laticínios, glúten, enfim, para você ir melhorando essa mucosa. E em algumas semanas a paciente começa a recuperar a memória, ela começa a recuperar o humor, ela começa a diminuir neuroinflamação, que é o que estava causando quase todos os sintomas dela. Então olha a importância, pelo amor de Deus, de novo, novamente, outra vez, desse eixo intestino-cérebro, né? Para controle e para muitas vezes elucidação dos quadros psiquiátricos, neurológicos, etc, etc, etc. Certo? Tem muito mais coisa, mas resumidamente é isso. Eu não estou falando que essa é a única causa do Hashimoto, a única causa do hipotireoidismo. Você tem inúmeras causas de hipotireoidismo, mas essa é uma das causas. E nas doenças autoimune é muito frequente a gente ver alterações também nesse setor, né, que é o intestino. Certo, gente? Então o primeiro caso é esse, tireoide e intestino. Bom, o caso 2 é um caso engraçado, né? Seria engraçado se não fosse sério e não mostrasse, né, uma visão totalmente deturpada do que é uma nutrição eficiente para o bom funcionamento do organismo. Então, existem inúmeras revisões sobre metilfolato, sobre ácido fólico, enfim, melhora da performance cognitiva, melhora da saúde mental, melhora do humor, enfim. Mas saiu uma revisão interessante, que eu gostei do título da revisão, que sugeriu o seguinte, que a suplementação do metilfolato, ela pode auxiliar no tratamento, olha só, no tratamento da depressão maior refrativo à medicação. My gosh. Então, o que eles quiseram elucidar, né? Que quando o remédio não dá certo, quando você já tentou todas as drogas, você usa o metilfolato junto, que aí pode ser que ele ajude. Ora, o metilfolato é um nutriente, é uma vitamina B9,
que faz parte da formação de neurotransmissor. Então não está faltando remédio. Você tinha que iniciar o tratamento com metilfolato no final das contas. E não terminar o tratamento com metilfolato. Mas como tá maluco todo mundo, né? Principalmente a psiquiatria, que eu não aguento esses argumentos, né? De tipo, primeiro tenta tudo que é remédio para depois você investigar a parte nutricional, que é a base. Se não tem tijolo, você não tem como construir a casa. Se você não tem cimento, não tem como você colar o tijolo na casa. E o médico ele precisa entender como funciona a fisiologia, precisa entender como funciona a nutrição para formação e para melhora da saúde mental. Aí beleza, você está com vitamina D boa, você tem zinco bom, você tem complexo B legal, você está com homocisteína baixa, você está com marcador inflamatório baixo, ainda assim você está com sintoma depressivo, ok. Legal usar remédio nesse sentido. Óbvio que tem alguns casos que você vai ter que tirar o paciente do buraco com remédio. Agora, a narrativa de que está faltando um remédio e que você tem que usar uma vitamina só quando nenhum remédio está fazendo efeito, chega a ser bizarro, na minha opinião. Não sei vocês, deixem a sua votação aqui. Então aqui encerramos o caso 2. Tinha inúmeras coisas para falar mais, mas vai ficar muito comprido. Vou terminar com a votação do que vocês acham. E o terceiro ponto é sobre colesterol e menopausa. Então vamos lá, gente. Paciente, né, de meia idade, indo lá para a terceira idade, com o colesterol aumentando, né? Eu vou explicar o porquê depois o colesterol aumenta normalmente. Paciente magra, os marcadores inflamatórios quase todos bons, ou seja, um risco cardiovascular diminuído, e ainda assim o cardiologista, por ver o colesterol subindo, o LDL subindo, prescreveu estatina para essa paciente que acabou utilizando durante alguns anos. E essa paciente foi cursando ao longo desse tempo com piora da memória, com esquecimento, com oscilação de humor, só que não tem nada a ver com fungo. Tem a ver com diminuição do colesterol. O que acontece? Na menopausa, é natural que você aumente a produção de colesterol endógena, porque o colesterol também é matéria-prima para você produzir alguns hormônios que naturalmente estão faltando com a menopausa. Então você tem um aumento desse colesterol, porque lá na sua adrenal vai começar a produzir uma série de hormônios que vocês viram ali, hormônios androgênios, hormônios que têm uma finalidade de melhorar a capacidade cardiovascular da mulher, melhorar o risco de pressão alta, melhorar o tônus vascular, melhorar a saúde mental da mulher, como DEA, né, que tem um efeito neuroprotetor importante. Enfim, lá para equilibrar um pouco. E aí, usando estatina durante muito tempo, a mulher usando remédio para baixar o colesterol durante muito tempo, esse colesterol começou a baixar e ela começou a ter sintoma da falta de todos esses hormônios. Então, é sempre que você vai ter que dar uma estatina para baixar o colesterol? Óbvio que não, e esse é um caso clássico onde não tem necessidade nenhuma. Óbvio que cada caso é um caso, deve ser avaliado, mas eu estou mostrando para vocês como existem, de novo, muitas nuances, muitos raciocínios a serem feitos e cada paciente deve ser tratado de maneira totalmente individual, né? Acho que é isso. Se cuidem, que eu vou ainda ter que treinar hoje. Muito boa noite. Só um detalhe. Aí você suspende a estatina, que é o remédio para colesterol, a pele da mulher começa a ficar um pouco mais oleosa, a lubrificação vaginal fica melhor, ela começa a ter mais atração pelo marido de novo, porque realmente ela estava sendo intoxicada por uma estatina. Não estou falando que é sempre que isso acontece, tá, gente? Mas é raro, mas acontece bastante. E nem sempre você vai ter que precisar repor hormônio nessa mulher, já que você está restabelecendo a fisiologia e que algumas vezes, realmente, o próprio colesterol produzido por aquela mulher já aumenta um pouco o estradiol, já aumenta um pouco a androstenediona, DEA, testosterona, e já vai fazer com que aquela mulher tenha uma recuperação melhor, mesmo sem ter que repor esses hormônios, certo? Então é isso.